Imagine ser acusado publicamente de crimes graves, enfrentando julgamentos não apenas no tribunal, mas também nas manchetes e nas redes sociais. Agora, imagine o impacto dessa exposição em sua vida, na de seus familiares e em sua reputação construída ao longo de décadas. Essa é a situação de Március Mellem, ex-diretor de humor da Rede Globo e comediante renomado, que viu sua vida virar do avesso ao ser acusado de assédio moral e sexual. Tudo começou em 2020, quando a atriz Dani Calabresa, ao lado de outras mulheres, trouxe à tona denúncias contra Mellem, acusando-o de atitudes abusivas nos bastidores de programas da Rede Globo. Entre as acusações, Dani relatou episódios de violência psicológica, tentativas de beijos forçados e comportamento invasivo. Essas denúncias ganharam força midiática, levando à abertura de processos internos na emissora e ao início de uma longa disputa judicial e pública. Mellem, no entanto, nega todas as acusações e apresenta uma narrativa contrária. Ele afirma que foi vítima de difamação, perseguição e injustiça, sugerindo que as denúncias surgiram em um contexto de manipulações e interesses pessoais. Em uma série de vídeos e entrevistas, ele mostrou sua defesa contestando os relatos de Dani e destacando inconsistências nos testemunhos de outras acusadoras. Em um dos vídeos, Mellem levantou questões sobre como foi tratado nos bastidores da emissora, trazendo à tona episódios de discriminação e desprezo. Ele relata ter sido chamado de negrinho insolente e verdinho, sugerindo que sua origem humilde, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, teria sido um ponto de incômodo para algumas colegas da alta sociedade carioca, que não aceitaram vê-lo em uma posição de liderança. Além disso, Mellem questiona o papel da imprensa nesse caso, apontando que muitas reportagens teriam agido de forma parcial, ampliando acusações sem investigar contradições nos relatos. Ele defende que uma das entrevistas-chave para reforçar as denúncias, ao invés de fortalecê-las, revelou falhas significativas nas narrativas apresentadas. Outro ponto abordado por Mellem é a violência psicológica que ele e sua família teriam sofrido durante esse processo. Ele argumenta que, enquanto as acusações eram feitas publicamente, ele tinha o direito de se defender no mesmo espaço, recusando-se a permanecer em silêncio diante das alegações. Agora, em 2024, o caso está próximo de uma resolução. O Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou o arquivamento das denúncias contra Mellem, alegando falta de provas substanciais e questionando a credibilidade de alguns testemunhos. A promotoria também apontou possíveis combinações de discurso entre as vítimas, algo que enfraqueceu ainda mais o caso. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores desse caso? Quem está dizendo a verdade? Por que o Ministério Público, inicialmente inclinado a investigar as acusações, decidiu pedir o arquivamento? E como a justiça, a mídia e a sociedade influenciaram o desenrolar dessa história? Essas são as perguntas que vamos explorar. Prepare-se para uma análise detalhada e imparcial deste caso complexo, onde reputações, carreiras e vidas foram profundamente impactadas. O que está em jogo não é apenas o futuro de Március Mellem, mas também a credibilidade do sistema judicial, o papel da mídia e o impacto de denúncias em tempos de polarização social. Linha do tempo. O caso Március Mellem. 1. O início das denúncias. Novembro de 2020. O caso ganhou visibilidade pública em novembro de 2020, quando a revista Piauí publicou uma reportagem detalhada sobre as acusações contra Március Mellem. Na matéria, Dani Calabresa, ex-colega de Mellem na Rede Globo, trouxe relatos de episódios de assédio moral e sexual. Entre as acusações mais graves,
Dani alegou que Melhem a teria constrangido em uma festa da emissora, tentando beijá-la à força e proferindo comentários inapropriados. Além dela, outras mulheres fizeram denúncias anônimas de abuso psicológico nos bastidores. O impacto foi imediato. A reputação de Melhem, até então visto como um dos grandes responsáveis pelo sucesso do humor na Globo, começou a desmoronar. Ele havia liderado programas como Zorra e Tá No Ar, sendo promovido a chefe do departamento de humor da emissora. 2. Reação da Rede Globo. Dezembro de 2020. A Globo, pressionada pela repercussão das denúncias, decidiu investigar internamente o comportamento de Melhem. Pouco tempo depois, ele foi desligado da emissora, que afirmou não tolerar condutas incompatíveis com seus valores. Apesar disso, anos depois, a própria Globo informou à Justiça que as investigações internas não encontraram provas substanciais para corroborar as denúncias de assédio sexual, embora houvesse relatos de clima tenso no ambiente de trabalho sob sua liderança. 3. O embate na Justiça, 2021-2022. Em meio às repercussões, Márcio Melhem iniciou uma batalha judicial para se defender. Ele processou Dani Calabresa e outras mulheres por difamação e pediu indenizações pelos danos à sua imagem. Paralelamente, Dani também moveu ações contra Melhem, alegando ter sido vítima de assédio moral e sexual. No entanto, o caso avançou lentamente na justiça, devido à complexidade das alegações e à falta de provas físicas. Muitas das acusações, como episódios de assédio sexual, dependiam exclusivamente de relatos verbais. Foi nesse período que surgiram vídeos e entrevistas reforçando ambos os lados da narrativa. 4. As alegações de racismo e discriminação social, 2022. Enquanto se defendia publicamente, Melhem revelou episódios que, segundo ele, evidenciavam preconceito contra sua origem humilde. Em vídeos divulgados em suas redes sociais, o humorista afirmou que foi tratado com desdém por colegas, sendo chamado de negrinho insolente e verdinho. Ele sugeriu que algumas das mulheres que o acusavam não aceitavam sua ascensão profissional, vindo de Nilópolis, na Baixada Fluminense, enquanto elas eram oriundas da elite carioca da Zona Sul. Essas alegações trouxeram uma nova camada de complexidade ao caso, levantando debates sobre questões de classe e raça nos bastidores da televisão brasileira. 5. Contradições nos relatos. 2023. Em entrevistas e vídeos, Melhem apontou inconsistências nos relatos das acusadoras. Um dos momentos mais marcantes foi a análise de uma entrevista publicada pela revista Piauí, na qual os relatos de algumas mulheres apresentaram contradições sobre os supostos episódios de assédio. Ele destacou que, enquanto Dani Calabresa alegava ter sido vítima de violência psicológica constante, outras acusadoras descreveram comportamentos que não eram condizentes com essa narrativa. Melhem pediu à imprensa e ao público que analisassem as contradições de forma criteriosa, questionando por que as acusações pareciam mais baseadas em opiniões e percepções pessoais do que em fatos concretos. 6. Ministério Público solicita arquivamento. 2024. Em 2024, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou o arquivamento das acusações contra Melhem. A promotoria concluiu que faltavam provas robustas para dar continuidade ao processo, destacando que muitas das alegações dependiam exclusivamente de depoimentos que apresentavam inconsistências. Além disso, foi apontado que algumas vítimas poderiam ter combinado suas versões antes de apresentar as denúncias, o que enfraqueceu ainda mais o caso. Essa recomendação gerou reações intensas na opinião pública, dividindo ainda mais os debates sobre o caso.
A promotoria destacou que as acusações contra Melhem estavam ancoradas em relatos verbais das supostas vítimas, sem o suporte de evidências físicas ou documentais que pudessem corroborar as alegações. Além disso, a análise minuciosa dos depoimentos revelou contradições importantes. Por exemplo, algumas denunciantes descreveram comportamentos de Melhem como excessivamente rígidos, enquanto outras caracterizaram sua postura como abuso psicológico constante. Essas narrativas conflitantes enfraqueceram a credibilidade coletiva das denúncias. A promotora também apontou que as versões apresentadas pareciam ter sido discutidas previamente entre as acusadoras. Mensagens trocadas entre algumas das mulheres indicavam uma possível combinação de relatos, o que levou o Ministério Público a questionar a autenticidade das acusações. Esse fato, embora não tenha sido considerado prova de má-fé, contribuiu para a recomendação de arquivamento. O contexto da prescrição. Um aspecto técnico também influenciou a decisão do Ministério Público, a prescrição das acusações de assédio sexual. Segundo as leis brasileiras, crimes dessa natureza têm um prazo limitado para serem julgados, e a maioria dos episódios relatados pelas acusadoras já havia ultrapassado esse prazo. Apesar disso, a recomendação de arquivamento não se baseou apenas na prescrição, mas principalmente na falta de provas concretas. A ausência de respaldo institucional. A Rede Globo, empresa onde os supostos episódios ocorreram, realizou uma investigação interna sobre o comportamento de Melhem logo após as denúncias se tornarem públicas. Em documentos enviados à Justiça, a emissora afirmou não ter encontrado evidências de assédio sexual por parte do humorista, embora tenha reconhecido relatos de um ambiente de trabalho estressante e, às vezes, desconfortável sob sua liderança. Essa posição da Globo foi usada pela defesa de Melhem como um argumento importante para reforçar sua inocência. Ele alegou que se a emissora, uma das mais rigorosas em investigações internas, não encontrou provas, seria improvável que outras instituições o fizessem. A recomendação de arquivamento dividiu opiniões. De um lado, os defensores de Melhem consideraram a decisão uma vitória, argumentando que ele havia sido alvo de uma campanha de difamação baseada em relatos frágeis e preconceitos pessoais. Do outro, ativistas e figuras públicas questionaram a decisão, levantando preocupações sobre a dificuldade de comprovar casos de assédio sexual no Brasil, especialmente quando se tratam de figuras poderosas. Dani Calabresa, por meio de seus advogados, declarou que o arquivamento não invalidava sua experiência e a de outras mulheres. Ela reafirmou que as denúncias buscavam dar voz às vítimas de ambientes tóxicos e machistas. A fala de Márcio Melhem sobre a decisão. Em entrevistas após o arquivamento, Melhem afirmou que o processo foi uma das experiências mais dolorosas de sua vida e que ele e sua família sofreram violência psicológica inigualável. Segundo ele, a decisão do Ministério Público provava sua inocência, mas o desgaste emocional e profissional causado pelas acusações era irreparável. Melhem criticou a imprensa, que, segundo ele, amplificou as denúncias sem considerar suas explicações e argumentos. Novas discussões sobre o sistema judiciário. O caso Melhem levantou questões maiores sobre como casos de assédio sexual e psicológico são tratados pela justiça e pela sociedade brasileira. Embora o arquivamento tenha sido uma decisão técnica, muitos argumentaram que o sistema ainda é falho ao investigar denúncias desse tipo. Outros apontaram que o caso evidenciou como acusações públicas podem ser usadas de forma equivocada, prejudicando a reputação de indivíduos antes de uma investigação aprofundada. O papel do Ministério Público e das instituições, justiça e responsabilidade.
O Ministério Público desempenhou um papel central no caso Marcius Melhem, tanto como condutor da investigação, quanto como responsável por avaliar as acusações contra o humorista. Inicialmente, o órgão se deparou com uma situação sensível, acusações graves de assédio sexual e violência psicológica contra um homem de alta notoriedade, mas em um contexto que carecia de provas concretas. Investigação e avaliação inicial. Assim que as denúncias contra Marcius Melhem foram formalizadas, o Ministério Público iniciou a apuração das acusações, dando suporte às vítimas e coletando depoimentos. Esse processo se estendeu por meses e envolveu a análise de diversas evidências, incluindo declarações das vítimas e testemunhas, mensagens de texto e e-mails. O principal desafio foi o caráter subjetivo das acusações de violência psicológica, que dependiam quase exclusivamente de depoimentos. Isso é particularmente delicado, já que envolve interpretar dinâmicas interpessoais e culturais no ambiente de trabalho. Além disso, surgiram indícios de que os relatos das vítimas poderiam ter sido combinados, o que colocou em dúvida a credibilidade das acusações. O pedido de arquivamento do caso. No decorrer das investigações, o Ministério Público apontou falhas e inconsistências nos depoimentos das acusadoras. Segundo o órgão, as declarações apresentavam similaridades marcantes, sugerindo possível coordenação entre as vítimas. Esse ponto foi crucial para que o MP do Rio de Janeiro solicitasse o arquivamento do caso, argumentando que não havia elementos suficientes para prosseguir judicialmente. Outro fator determinante foi a ausência de provas materiais robustas. A falta de registros físicos, como gravações ou mensagens incriminadoras, enfraqueceu a posição das acusadoras e reforçou a avaliação do MP de que a continuidade do processo não seria justa. A responsabilidade da Rede Globo. Paralelamente à ação judicial, a Rede Globo, empresa na qual Melhem era diretor de humor, realizou uma investigação interna. O resultado dessa apuração indicou que, embora houvesse problemas no ambiente de trabalho, não foram encontradas evidências de assédio sexual. A posição da Globo gerou controvérsia. Para alguns, a ausência de provas reforçou a defesa de Melhem. Para outros, a empresa deveria ter feito mais para proteger suas funcionárias e evitar comportamentos inadequados em ambientes corporativos. Reflexão sobre as instituições. O caso Marcius Melhem traz à tona importantes reflexões sobre o papel de instituições, como o Ministério Público, empresas e o próprio sistema judiciário. Como garantir justiça em situações onde as provas são subjetivas? Como proteger as vítimas sem desrespeitar os direitos de defesa do acusado? Esse é o tipo de caso que desafia a capacidade das instituições de equilibrar princípios como presunção de inocência, acolhimento às vítimas e transparência. Apesar do Ministério Público ter pedido o arquivamento, ainda não há decisão da Justiça condenando ou absolvendo Marcius Melhem. Mas e você? Acha que o humorista é culpado ou inocente? Que as acusações foram combinadas, como disse a promotoria? Ou realmente ele fez tudo isso contra as supostas vítimas? Deixe nos comentários a sua opinião e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam debater e buscar justiça justa. E não se esqueça, crime é não seguir o canal.